Estão me ouvindo, pessoal? Voltei. Agora sim, professor, estava mudo. É, tudo bem com vocês? Bom, como eu disse aí, que caiu, a minha internet tá com uma oscilação aí. Tem hora que cai e volta, tá? Como eu havia falado na semana passada, eu vou trazer hoje umas questões de revisão, tá? Como que vai funcionar? Deixa eu explicar para vocês. Tudo bem ou não? Estão ouvindo? Boa noite, professor. Sim, Boa estamos noite, ouvindo, Leandro. sim. Tudo Então tá bom? bom. Tudo bem. Então, tá bom. Essas questões aí de revisão da unidade 3 e 4. Então, a gente vem lá de acordo com a AVA lá, né? E com as nossas aulas. Eu trouxe aí um esquema de perguntas para o estudo de vocês. Essas perguntas, vocês não vão ter que me entregar, tá? Vocês vão fazer, inclusive, vocês vão usar um período da aula para fazer, e na semana que vem a gente vai corrigir uma a uma. Eu vou trazer as respostas no PowerPoint e a gente vai confrontando as respostas que vocês dão com a resposta que eu colocar aqui. E aí vocês têm aí já um material para estudo, tá? Que aí na outra, acho que já é a prova, tá? Na outra semana começam as provas lá, interativas lá, né, que eles falam. Eu vou abrir o documento, ver se vocês se compartilhem aí com vocês o documento, tá? Aí vocês me avisam. Tá aparecendo ou não? Sim, Tá sim, professor. professor. Descendo. O PowerPoint tá aparecendo? Sim. Isso. Tá, atividade de revisão, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, como eu disse no início, a gente vai trabalhar aí com essas questões de revisão, tá? Vocês vão fazer essas questões, não precisa me entregar essas questões, tá? Já estou falando de antemão, porque alguém pode falar, precisa entregar, tal. Não, não precisa entregar, tá? Elas só vão servir como estudo para vocês mesmos, né?
Oi? Pessoal, Estou te ouvindo, professor. falhou um pouco aí, né? Ficou sem, né? Pouquinho. Sim, ficou. Mas Tá, agora é a tá minha normal. internet que tá com problema, provavelmente. Desde ontem tá assim, ontem também na aula, de manhã, à noite. Eu já chamei o pessoal aí da NET para ver, mas eram 40 e devem estar com uma demanda e não vieram ainda. Então, eu vou começar, tá? Antes que caia de novo. A primeira pergunta. Podemos aliar a literatura infanto-juvenil aos temas transversais? Exemplifique. Eu vou disponibilizar esse PowerPoint depois lá no AVA, né? E vou mandar esse PowerPoint para você, o Leandro. Tá bom. Mas quem quiser tirar foto, pode tirar, não tem problema nenhum, tá? Dá um print aí da tela. O que acontece? Eu quero que vocês utilizem, é como se a gente estivesse na sala, utilizem o tempo para fazer, o tempo que eu vou dar para vocês para fazer essas questões e para a gente discutir depois as respostas, tá? Lembrando que não vai valer nota, tá? Então, se alguém ficar desesperado, já não precisa ficar, né? É para estudo mesmo. Então, a primeira pergunta. Podemos aliar a literatura infanto-juvenil aos temas transversais? Exemplifique. Então, lembra que a gente falou lá da realidade de mundo, da transversalidade, ela está muito presente nos títulos literários, né, da literatura infanto-juvenil. Lembram-se disso? Sim. Sim. Então, é nesse sentido essa pergunta, tá? Então, se a gente consegue fazer aliar um tema ao outro, né? E eu quero um exemplo, tá? E aí você pode, nesse exemplo, me trazer aí um título literário, um título infanto-juvenil, e do que ele trata. Você pode colocar um trecho aí de um artigo, você vai escolher, tá? Mas como que eu vou fazer para aliar essa literatura infanto-juvenil com esse tema transversal, tá? Tema, né? Você pode escolher um tema, de repente você escolhe um tema, ou escolhe dois, sei lá. Você que vai determinar, tá? Continuando. 2. Qual a importância da ilustração no livro de literatura infanto-juvenil? Tá? Então, a gente viu que o estudo da imagem, a imagem às vezes fala muito mais do que as palavras, correto? Quando você vê uma imagem, você vê uma foto, por exemplo. Hoje as fotos são todas digitais, né? Você está com um arquivo, você tem a foto aí no computador, mas mesmo assim é o mesmo impacto, né? Mas se você pegar uma foto aí de uma passagem da sua vida e olhar essa foto, não vão te trazer lembranças? Vão ou não vão? Sim. Vão, né? Às vezes você passa por algum lugar, né? Vê uma imagem, né? Ver o pôr do sol, por exemplo, vai te trazer algumas coisas, não vai na mente? Essa é a ideia, né? Então, qual a importância da ilustração no livro de literatura infanto-juvenil? É importante, não é? Por quê? Né? Que importância ela tem? Claro, pode ter algum livro que não tenha? Claro que pode. A gente mesmo ouviu lá no dia da palestra, a palestrante falando que ela tem um livro dela que não tem ilustração. Né? Mas, dentro dos que tem, que importância que tem essa ilustração? Principalmente se você pegar um aluno não alfabetizado, por exemplo. As crianças, elas contam as histórias pelas imagens, muitas vezes. 3. Como o docente pode fomentar a leitura e trazer para as crianças o prazer da leitura? Além de fomentar a leitura, como que ele pode trazer esse prazer pelo ato de ler? Porque não basta fomentar a leitura. A gente falou isso aqui, né? A questão do prazer de ler, né? De você
essa, essa questão como algo significativo para você, tá? Como que o professor pode viabilizar isso, né, dentro da sua possibilidade, né? Tudo bem? Dá 1 a 3? Tudo bem. Vamos lá. 4. Como selecionar textos literários? Quais parâmetros levar em conta? Então, você, quanto professor, como que você vai selecionar esses textos para levar para a sala de aula? Você vai chegar na sua estante e vai falar, hoje eu pego esse aqui porque eu alcanço. A escada está longe e não dá para eu alcançar o outro. Não, né? Você tem alguns parâmetros. Que parâmetros são esses que você leva em conta? Tá? 5. Por que a narrativa tem lugar privilegiado na formação das crianças? Por que a narrativa tem lugar privilegiado na formação das crianças? Então, por que a narrativa ela tem um destaque aí na formação das crianças? Eu tenho que identificar isso aí, tá? A narrativa é a história, tá? Vocês têm ciência disso, né? Pelo menos a maioria deve ter, né? Sim, professor. As crianças não alfabetizadas devem ter as histórias lidas pelo professor ou podem desenvolver esta experiência de outra forma? Qual ou quais formas? Tá? A gente viu lá numa das unidades que há professores que entendem que a leitura tem que ser feita por quem sabe ler. Ok. Então, eu entrego o livro para quem domina a leitura, para quem não domina, eu não entrego. E essa criança que não recebeu o livro, como ela vai fazer essa leitura? Ela vai ser só ouvinte? Né? Não dá para ser assim. Até porque, quando eu falo em literatura infanto-juvenil, quando eu falo em aprendizagem, quando eu falo em fomentar a leitura, o prazer, eu tenho que lembrar da oralidade. A oralidade entra em todos os aspectos, né? E a criança, ela trabalha muito essa questão da oralidade, né? E traz consigo esses elementos. E aí eu vou fazer um trabalho com ela em cima disso, mas eu tenho que ter uma obra para ela, né? Para ela enxergar, para ela folhear, né? Ou para ela acessar aí no computador, que seja, se for um livro digital, tá? 7. Qual é a relação entre o valor literário da obra e seu compromisso com a ruptura ou com a renovação? Antes, deixa eu voltar lá. Da 4 a 6, tudo ok? Sim. Algum problema? Não, professor, tudo bem. Vamos voltar lá. Hoje tá meio lentinho aqui, meu negócio. Acho que o computador já tá cansado disso, viu? É manhã, tarde, noite. Só falta ser de madrugada também. Vamos lá. 7. Qual a relação entre o valor literário da obra e seu compromisso com a ruptura ou com a renovação dos valores vigentes? Então, que relação que a obra tem literária, na questão literária, né? E que compromisso que ela tem para romper alguns valores, né? Alguns valores talvez preconceituosos, alguns valores que são postos, né? Ou pelo menos a renovação desses valores vigentes. Então, aí está a relação com a questão de realidade de mundo, né? Mundo que eu vivo, né?
Entra também aí a transversalidade, perfeitamente, é possível entrar. Que implicações isso trará para o trabalho em sala de aula? Né? Que implicação vai trazer essa ruptura, essa mudança, essa renovação de valores? Vai modificar ou não? Vai auxiliar ou não? Tá? Isso tudo vocês podem ver lá no AVA também, tá? Que tem lá também, no livro. Oito. Leia a fábula O Lobo e o Cordeiro, de Jean La Fontaine. Né? No AVA, está na página 148, tá? Essa fábula aí. Eu vou abrir aqui, que eu vou ler para vocês. Só um minuto. Se funcionar, né? Seria bom se funcionar. Tem que enganar. O AVA, quando você entra, ele não acessa. No meu, ele não acessa. Daqui não deu. Aí daqui errado. Aí eu tenho que entrar no lançar faltas, aí ele entra. Aí eu volto no conteúdo. Tipo, tem que enganar o AVA e ele entrou. Vamos lá. Página 148. Alguém já conhece essa fábula? Então vamos lá. O lobo e o cordeiro. A razão do mais forte vai sempre vencer. É o que adiante vocês hão de ver. Num límpido regato, um dia, um cordeiro sereno bebia. Eis que surge um lobo faminto. Como ousas sujar minha água? Diz o lobo com fingida mágoa. Logo vais receber castigo, por assim desafiar o perigo. Senhor, o cordeiro responde, não te zangues, não vês que me encontro 20 passos abaixo de ti e, portanto, seria impossível macular tua água daqui? Tu a sujas, diz o bicho feroz. Além disso, estou informando que falaste de mim ano passado. Como poderia te ter ofendido se não era nascido então? E o leite materno? Ainda bebo? Ora, ora, se não foste tu, com certeza foi teu irmão. Não o tenho. Então foi algum dos teus. Pois que nunca me deixam em paz. Tu, teus pastores e cães. Necessária a vingança se faz. E no fundo da floresta, com toda a tranquilidade, o lobo devora o cordeiro, sem outra formalidade. La Fontaine, 2012, página 5. E aí? Conseguiram enxergar alguma coisa nessa fábula ou não? Deu para ouvir a leitura? Foi alta, foi baixa? Normal? Deu para ouvir sim, professor. Então, em cima disso, o que eu pergunto? Em seguida, responda. Qual dos temas transversais que a gente encontra nos PCNs, né, pode ser mais explorado a partir desta fábula? Então, você vai ler de novo, claro, né? Querem que eu leia de novo ou não precisa? Não, professor, eu acho que quando a gente for fazer, dá para ler de novo. Aí a gente consegue responder a questão tranquilo. Vocês podem assistir no YouTube também, tem no YouTube, tá? Essa fábula. É legal também vocês assistirem de repente, tá? Vai ter uma versão aí do Monteiro Lobato também, tá? E aí vocês vão responder de acordo com os temas transversais, que vai nos remeter aonde? Lá na primeira pergunta. Olha lá, ó.
Podemos aliar a literatura infanto-juvenil aos temas transversais? Exemplifique. Não vale dar esse exemplo, tá? Que seria a resposta da 1. Então, você não vai poder usar para responder a 1, tá? Então, mas eu quero saber o quê? Qual dos... Eu posso encontrar mais de um tema, claro. Mas qual é mais explorado dentro dessa fábula aí? Tudo bem? Sim. Tá bem. Então, vamos continuar aqui. Então, no próximo exercício, o exercício 9. Defina paródia. Então, aqui, Professor, a gente não tá te ouvindo. Caiu a conexão dele de novo. Acho que ele vai entrar, acho que ele vai entrar de novo. oi, voltou? Voltou, Voltou. professor. Voltou, professor. Desculpe aí, viu? Peço desculpas para vocês, mas não é uma questão que está no meu alcance. Então, vamos lá. Tá na tela aí, da 9? Ainda não, professor. Não. Peraí. Foi? Sim, sua tela está aparecendo, professor. Mas de Então tá. PowerPoint não. A do PowerPoint não tá? Não, tá no explorador de arquivos. Nem agora, ué. Aqui para mim tá. Peraí, deixa eu ver. Tá. Apareceu agora ou não? Agora foi. Agora sim. Então vamos lá. A 9. Defina paródia.
A gente já viu lá o que é fábula, o que é lenda, paródia, tal. Eu quero que você me defina. Você pode me definir escrevendo uma, né? Ou você pode me definir com a teoria mesmo. Aí você escolhe, tudo bem? A10. Lúcia Santaella, 2012, aponta para 4 possíveis relações semânticas entre palavra e imagem. Então, a gente volta naquela discussão da imagem de novo. Atuando na construção, tem um D ali que está junto, separado. Na construção de uma ou mais significado. Quais são elas? Tá? Então, quais são essas relações semânticas? Tá? Vocês vão achar lá no AVA isso. Tá? Não é complexo. Tá? Vocês vão ver que é algo bem simples. Pela palavra, você já vai definir o que é. A 11. Relacione as colunas referente à estrutura literária do poema ou da poesia. Então, tem aí o eu lírico, o verso, as estrofes, as métricas, o ritmo e a rima. Quero que você relacione com essas colunas aqui, ó. O que é a semelhança sonora presente geralmente no final do verso? Qual desses é a semelhança sonora presente geralmente no final dos versos? Qual é? Pode responder. Rima. Isso, rima, tá? Então é a letra F. Apesar que a rima, ela não geralmente, tá? Ela pode estar no interior do verso também. Ela não precisa estar só no final. Tem gente que pensa que a rima é só no final, e não é, tá? E tem aqueles versos que a gente chama de branco. Verso branco é aquele que não tem rima, tá? Então, você vai relacionar essas colunas. Nada complexo, nada que não seja possível de ser feito. 12. Qual a relevância e como pode ser feita a leitura na sala de aula? Tá? Então, aqui você vai me descrever como que a gente pode fazer a leitura. Né? Como que ela pode ser desenvolvida na sala de aula. E que relevância ela tem, tanto para o sentido do aluno quanto do professor. Tá? E o professor também tem um sentido, né? E para o aluno muito mais. Tá certo? Então, essas 12 perguntas, a gente... Essas 12 perguntas, elas passam aí pelas 2 unidades que a gente viu, tá? Algumas coisinhas que tem aqui, eu não pontuei, como, por exemplo, isso aqui, que eu não vejo necessidade de pontuar isso, tá? E eu coloquei para vocês terem a possibilidade de enxergarem aí o que é, mas eu não vou me discorrer sobre isso, porque acho que o foco não é tanto o português, né? Essa questão da língua. Isso vai entrar mais nisso, nessa questão métrica, de estrofe, etc. Tá? Sobre as perguntas, tem alguma dúvida? Ou não? Alguma tela que pulei, que vocês querem ver de novo? Não? Tudo bem? Nossa, vocês estão quietos hoje, né? Não, professor, tudo bem. Voltei agora, ao vivo. Então, vamos lá. Tem um grupo de pessoas aqui, que eu vou falar o nome, e eu preciso dar um recado, porque a Cris pediu para eu... Peraí. Pediu para eu conversar um pouco com essas pessoas. É em relação à minha disciplina, tá? Então, vamos lá. Andressa Kemily, Gabriela de Oliveira, Raquel Calisto, Bruna Marques, Rangeli, Daline, Thaís Etel, Natália Cristina, Ana Carolina Matos, Ângelo,
Joyce Rocha, Beatriz Lopes, Gabriela do Nascimento, Beatriz Alencar, bom, praticamente é a sala inteira, né? Bruna Fidelis, Tayara Batista, Catarina Campos, Eliane Araújo, Amanda de Oliveira, Tamires Gomes, Jéssica Pereira e Sara Tavares. Bom, praticamente todo mundo, né? O que acontece? Lá no AVA, vocês têm as atividades, né? Tem aquelas que eu falei para vocês fazerem e tem as outras atividades. No cômpito lá, que a Cris mandou para a gente, talvez vocês já tenham feito outras coisas, mas está dando que vocês não chegaram... A maioria que eu falei aqui está com 1.000 pontos e alguns não chegaram nem a 1.000. Então, vocês precisam fazer para você... Porque hoje vocês poderiam estar com no mínimo 3.000, vai. Professor, Oi. mas eu já fiz, faz tempo que eu terminei. Então... Terminou passada. Será que eu tenho que falar com ela? Não precisa falar com ela. Se alguém eu falei já fez, é que essa lista, ela passou pra gente lá na sexta-feira passada, entendeu? Não, mas o meu AVA da sua matéria tá pronto desde muito antes dessa sexta. Naquela semana que O você meu próprio também, pediu. professor. Professor, Então é eu já assim, tô... ó, gente, ó, não é só as perguntas que é do AVA, aquelas nossas, tem todas aqueles desafios, aquelas outras coisas que tem, sabe? Tudo aqueles negócios que tem, aquelas partes transversal para vocês conseguirem. Tem. Aquilo que também conta, tá? Então, assim, se alguém tiver algum... não, o meu tá ok, faz assim. Entra no seu, printa lá a sua tela e me manda no e-mail que eu mando para a Cris, tá? Nossa, tá bom. Se vocês quiserem fazer isso, senão não precisa. Se você já fez, não precisa. Porque aqui está desatualizado. Tá? Ah, tá. Não, porque Assim, eu... só no caso de muita dúvida. Senão, você já fala para você que você está com 3.000 pontos, 4.000 pontos, está lá. Ponto. Tá? Não tem segredo. Professor, Oi. professor, licença. Fala. Eu não entendi. Ela falou que a relação do quê? Que tá faltando os pontos? Aqui é que já poder... Vocês estão com... por exemplo, você, Ana, né? É a Raquel. Aqui é quem está com até 1.000 pontos. Não chegou a 1.000 pontos ou não chegou ainda. O que acontece? Se você... O que acontece? Por que ela está fazendo esse levantamento? Deixa eu desligar os microfones aqui, senão... Porque quem não tiver um mínimo de pontos... Lembra que tem aqueles critérios para ir para não fazer o exame? E um deles mais desses 1.000 pontos. Muita gente está com 1.000 ou menos de 1.000. Tem que ter mais de 2.000, eu acho, se não me engano. O que acontece? É porque... Você vai para o exame, entendeu? Entendi, é porque eu fiz o AVA e eu fiz o nota máxima. Então, tá bom. Quando você abre lá o seu, vai aparecer uma nota. Vai aparecer não sei quantos 1.000 pontos. Talvez Sim. quando ela lista, ainda estava processando, porque eles demora para sincronizar um pouco, tá? Se você já tem, Entendi. tá? Fica tranquilo. Então tá bom, obrigada. Ô, professor. Professor. Oi. O meu, Eu também já terminei o meu. O meu Quem já tá deu falando? 6 todos. Então não tem Tayara. problema. Tá, fala, Tayara. Então, eu também já terminei faz tempo as unidades, tudo, até Tá a bom, nota então. máxima e tudo. Tudo bem. Então tá bom. Tranquilo. Eu só estou dando o recado que ela me pediu. Então, talvez essa lista esteja muito desatualizada, tá? Mas dei uma verificada, tudo bem? Tá bom, professor, obrigada. Nada. Certo, vou verificar. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão usar o espaço da aula para fazer essas questões, tá? O Leandro, eu vou te mandar já daqui 5 minutos o PowerPoint. Eu vou só baixar aqui e já vou te mandar. Tá bom, sem problemas. Aí eu já passo pro pessoal já. Isso.
Usem o livro do AVA, unidades 3 e 4, para fazer essas questões. Elas estão tudo lá. Tudo assim, né? Elas estão com o tema que estão lá. Tá? Tá ok, professor. Alguma dúvida? Acho que por enquanto não. Já tem ideia de quando que vai ser a sua prova da B2? Eu acho que é na outra, sem ser semana que vem, depois da outra, né, que começa. Ah, sim. Então, na próxima semana, se tiver aula, no caso, aí Não, na próxima semana tem aula. Ah, tá. Então, nós podemos usar a aula semana que vem para, tipo, tirada de dúvidas, sim, caso aí haja. a aula que vem vai servir para isso, e eu vou trazer todas essas questões e mais algumas coisas as questões eu vou trazer uma em cada tela com as respostas. E vou mostrando para vocês, e vocês vão fazendo as correções de vocês aí. E aí, a gente traz os assuntos que a gente discutiu aqui também, e as dúvidas que vocês tiverem. Ah, então tá ótimo, então. Tá? Porque na sala é um pouco diferente, né, o ritmo. Então, vocês sabem que eu geralmente não faço isso, né? Eu dou aula, mas aqui a gente tem que ter essa flexibilidade aqui, flexibilização, porque a gente se vê pouco, assim, né? É diferente, querendo ou não, é diferente. E eu creio que a gente não vai se ver esse semestre, né? Porque o semestre já está praticamente acabando, e se voltar, de acordo com o governo aí que colocou esse novo padrão aí, o que eu não acredito que vai acontecer, não tem, é só de agosto para frente, né? Porque, na verdade, aulas presenciais vai ter que ter todo um processo logístico para voltar, né? Não vai ser tão simples assim. Eu acredito, na verdade, que nem o próximo semestre vai ser eu acho normal que como os demais. Né? De outubro para frente. Certo. Mas a gente não sabe, né? Porque o governo... Agora, se ele mandar voltar, aí vamos ter que ver, né? O que a gente vai fazer. Porque aí vai ter que ter normas de segurança. Né? Não vai dar para ser salas lotadas. Eu acho que esse semestre a gente não volta mais. Não, esse não volta, esse é certeza. Ah, mas esse já acabou, não tem nem como voltar. Vai voltar para dar tchau? Esse é certeza. Só se for voltar para... Não vai voltar, esse não tem como. Bom, então é isso. Eu vou te mandar já, Leandro. Se tiver alguma dúvida, me manda aí no WhatsApp que eu respondo. Tudo bem? Usem o tempo da aula para fazer esse exercício. Não é para ir assistir novela agora não, hein? Beleza. Tá ouvindo? Bora fazer a janta, então. Brincadeira, professor. Vou fazer. Tá. Então tá bom. Vou te mandar já, Leandro. Até mais, então. Até. Beleza. Até mais, professor. Tchau, tchau. Tchau, professor. Deixa eu falar outra coisa, esqueci. Até sábado eu coloco a nota de vocês, tá? Tá bom. Tá bom, professor.